Bem, e hoje vamos falar sobre os raios, tá? Então, como ocorrem os raios, quais são os principais tipos de raio, como se proteger desses raios, ok? Então vamos lá. O que são os raios? Os raios, gente, são descargas elétricas. Essas descargas elétricas, elas podem ocorrer no interior das nuvens, entre as nuvens, podem ocorrer da nuvem para o solo e, nos casos mais raros, do solo para a nuvem, certo? Esse último caso ele é mais raro de acontecer, mas ele pode vir a ocorrer em regiões montanhosas, em regiões altas. Então, como é que ocorre esse raio? Os raios eles vão ocorrer devido a fenômenos eletrostáticos, como a gente viu em aulas passadas. Por exemplo, no interior das nuvens existe um movimento de cristais de gelo e gotículas de água. Então, esses cristais de gelo, essas gotículas de água, elas estão em constante movimento no interior das nuvens. Conforme essas gotículas, esses cristais, eles vão se chocando, esses cristais se chocam e acabam se eletrizando. Quando ocorre o choque entre os cristais de gelo no interior das nuvens, ocorre a passagem de elétrons de um cristal para o outro, provocando assim a eletrização da nuvem como um todo. Então a gente vai ter nuvens, parte dessa nuvem fica eletrizada com cargas negativas e parte da nuvem pode vir a ficar eletrizada com cargas positivas, tá? Estudos mostram que a parte de baixo das nuvens geralmente ficam eletrizadas com cargas negativas. E aí o que é que vai ocorrer? As cargas negativas da parte de baixo da nuvem vão atrair as cargas positivas do solo. Entre o solo e a nuvem existe o ar. E o ar, ele não é um condutor. Então, de início, vai ter uma dificuldade de passar, uma dificuldade para que ocorra a passagem de cargas elétricas entre a nuvem e o solo. Porém, com o passar do tempo, a atração entre as cargas elétricas da nuvem e as cargas elétricas do solo vai aumentando, vai se intensificando. Quando essa força de atração entre as cargas negativas da nuvem e as cargas positivas do solo se tornam grande o suficiente para romper a resistência do ar, romper a rigidez dielétrica do ar, vai ocorrer a passagem de cargas elétricas da nuvem para o solo, tá certo? Então, nesse momento, é como se o ar se tornasse um condutor, permitindo a passagem de cargas elétricas entre a nuvem e o solo. Quando essas cargas elétricas estão se transferindo da nuvem para o solo, um movimento ordenado dessas cargas elétricas da nuvem para o solo, ocorre um brilho, né, uma iluminação do ar que está em volta. Esse efeito luminoso, esse brilho, é o que nós chamamos de relâmpago, ok? Na verdade, o raio ele é invisível. Essa passagem de cargas elétricas para o solo não é visível. O que a gente vê é o efeito luminoso devido à passagem dessas cargas elétricas. Esse efeito luminoso nós chamamos de relâmpago, ok? Simultaneamente à passagem dessas cargas elétricas, ocorre um aquecimento do ar aqui em volta, tá? Ocorre uma expansão das partículas de ar que estão aqui em volta. Essa expansão, essa separação, esse afastamento das partículas de ar, de maneira brusca, libera uma energia sonora que dá origem ao trovão. Tá? Então, o som do trovão que nós ouvimos é justamente o som provocado devido à expansão das partículas de ar que estão aqui em volta da região por onde estão passando as cargas elétricas. Ok? Então, primeiro a gente vai ver o relâmpago, né? Primeiro a gente observa a luz, o efeito luminoso, que nós chamamos de relâmpago, e alguns segundos depois a gente ouve o som, a gente ouve o trovão.
Por que que isso acontece? Porque que alguns segundos depois a gente escuta o trovão, apesar do fenômeno ocorrer simultâneo, né, de maneira praticamente simultânea. Esse efeito ocorre porque a velocidade da luz ela é bem maior do que a velocidade do som. Então, primeiro a gente observa o efeito luminoso, a gente observa o relâmpago, e alguns segundos depois a gente vai ouvir o som. Tá certo? Mas esse é basicamente a explicação, né, o modelo básico de como que vai ocorrer um raio. Então, só recapitulando, um raio vai ocorrer devido à atração entre as cargas elétricas de uma nuvem e as cargas elétricas do solo, né, da Terra. Essas cargas elétricas da nuvem, elas vão surgir devido ao choque, devido ao atrito entre os cristais de gelo que estão presentes dentro da nuvem, né? Cristais de gelo e pequenas gotículas de água, tá? Quando a atração se torna grande o suficiente para romper a resistência do ar, né, fazer com que esse ar se ionize, ele se torne um condutor, as cargas elétricas da nuvem passam para o solo, né, passam para a Terra. E assim a gente tem o fenômeno conhecido como raio. Ok? Esse é um dos tipos de raio, o raio que ocorre entre a nuvem e o solo, entre a nuvem e a Terra. Tá? Vamos ver agora os outros tipos. Todos eles seguem a mesma explicação, seguem a mesma linha de raciocínio. Ocorre uma passagem de cargas elétricas devido à atração entre cargas positivas e cargas negativas. Bem, os raios, como a gente viu no slide anterior, ele pode ocorrer entre as nuvens, dentro da nuvem e entre o solo e a nuvem, né? Ou da nuvem para o solo. Então, nessa imagem aqui, a gente vê um relâmpago intranuvem, ou seja, um relâmpago que está acontecendo dentro da nuvem. Dentro da nuvem nós vamos ter cargas negativas e cargas positivas. Naturalmente tem uma atração entre essas cargas negativas e positivas. Quando ocorre um fluxo de cargas ordenado, né, uma passagem de cargas ordenadas de um ponto da nuvem para o outro, a gente tem o raio ocorrendo dentro da nuvem. Também pode ocorrer entre as nuvens, né? Parte da nuvem que está carregada positivamente vai ser atraído pelo outro lado da nuvem, pela outra nuvem que está carregada negativamente. Então, a passagem de cargas de uma nuvem para outra vai ocorrer e assim a gente tem a descarga elétrica, temos o raio e o relâmpago, ok? O modelo mais raro que pode vir a acontecer em regiões altas, né, em regiões montanhosas, é um modelo em que a parte de baixo da nuvem vai estar positiva, atraindo as cargas negativas do solo. Tá? E aí nós temos um raio ascendente, um raio que vai sair do solo para a nuvem. Então esse modelo aqui, esse fenômeno, ele é mais raro de acontecer, mas ele pode sim vir a acontecer em regiões altas, né? Regiões montanhosas. Ok? Então, como que a gente pode se proteger de um raio, né? Quais são as principais formas que a gente pode se proteger de um raio? Aqui eu destaco duas maneiras que são dentro dos carros e em prédios, né? Com para-raios, ok? Essas são as principais formas de se proteger de um raio. Ah, professor, dentro da nossa residência, dentro da nossa casa, uma casa que não tenha para-raio, eu estou protegido por um raio? Dentro de uma residência, a probabilidade de você ser atingido, de você vir a se machucar devido à incidência, né, devido à queda de um raio, ela é pequena, mas ainda pode acontecer. Então, os lugares mais eficientes para a gente se proteger de um raio são dentro dos carros e em prédios, edifícios que possuam para-raios. Tá certo? Aqui a gente tem a imagem de um para-raio. Um para-raio ele vai ser basicamente uma haste metálica, onde na sua ponta tem vários outros pedacinhos, né? Outras hastes metálicas menores. Essas hastes metálicas, essas pontas, elas estão diretamente ligadas ao solo, diretamente ligadas à terra, né? Por um fio condutor. Então, quando o raio
ele atinge uma das pontas do para-raio, a descarga elétrica, né, a eletricidade, as cargas elétricas, elas vão direto para o solo, protegendo assim o edifício onde se encontra esse para-raio. Uma informação em relação aos edifícios, né, que possuem o para-raio é que a região em volta desse edifício também fica protegida. Tá? O raio ele tende a cair nas pontas, é uma propriedade dos materiais. Tá? Então o raio ele tende a cair nas pontas, devido ao efeito que nós chamamos de densidade de carga elétrica. Mais na frente a gente vai ter uma aula sobre isso. Então aqui nós temos o raio caindo em um para-raio, ele tende a cair nas pontas, então a região que está em volta desse edifício fica protegida. A ideia é que se o prédio tem cerca de 30 metros, uma região aproximada de 51 metros em volta desse edifício vai estar protegida, tá certo? Então, se você tem residências que ficam próximos a edifícios, uma faixa aí se o edifício tem 30 metros e você está em uma região ali de aproximadamente 51 metros em volta desse edifício, a sua residência também estaria protegida. Tá? O outro local muito bom, muito eficiente para se proteger de raios é dentro do carro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é por causa dos pneus, tá? É por causa da carcaça do carro, da lataria do carro metálica. Então, as cargas elétricas elas vão se distribuir pela superfície de um condutor metálico. Então veja, as cargas elétricas elas se distribuem apenas pela superfície do condutor metálico. Como um carro, a carcaça do carro é um metal, é metálica, então no caso de uma descarga elétrica, no caso de um raio caindo nesse carro, as cargas elétricas vão se distribuir apenas pela superfície. Quem estiver no interior do carro vai estar protegido, tá certo? Não vai sofrer efeito dessas cargas elétricas que estão passando pela superfície do carro, ok? Então, um outro local muito eficiente para se proteger de raios e descargas elétricas é dentro do carro, tá? Agora, supondo que você esteja em um campo aberto. Você está em um campo aberto, você não tem uma residência, você não tem um prédio com um para-raio, não tem um carro próximo onde você possa se proteger desse raio. Então, o que é que a gente faz, além de rezar, né, para não vir ser atingido por esse raio? Você se agacha, tá? Por que a gente se agacha? O raio, ele tende a atingir pontas. Quanto mais alta essa ponta, quanto mais alto o corpo estiver, maior a tendência de ser atingido por esse raio. Então, uma tentativa de se proteger, caso você esteja ali em uma região aberta, é você se agachar. Tá? Então a gente se agacha, coloca as mãos nos ouvidos, fecha os olhos, né? Coloca a mão no ouvido para proteger os ouvidos das ondas de choque devido ao trovão e os olhos devido à luminosidade, né? O brilho do relâmpago que estiver ocorrendo aqui muito próximo de você. Então, a tentativa da gente se proteger é se agachar. Nunca, em hipótese alguma, correr para baixo de uma árvore, porque essa árvore em um campo aberto, essa árvore vai ser uma ponta, tá? E essa ponta vai atrair o raio. A tendência é que o raio caia nas pontas, ok? Devido a um fenômeno chamado densidade de cargas, poder das pontas, que a gente vai discutir melhor em aulas mais à frente, certo? A título de curiosidade, vamos ver aqui um rankingzinho da incidência de raios, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, o nosso país, o Brasil, ele é o país onde mais cai raios em todo o mundo. Cerca de 57,8 milhões de raios atingem a região do nosso país, a região do Brasil. A República Democrática do Congo fica em segundo lugar, 43,2 milhões de raios por ano. E os Estados Unidos vem em terceiro, com 35 milhões de raios por ano. Ok, gente? Então, ficamos por aqui a nossa aula. Tá? Só uma ideia básica aí de como que funcionam os raios, como se proteger desses raios. Tá? Dúvidas vocês podem procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente vai trocando ideias, beleza? Valeu!